Há algo escondido por trás dos olhos mais calmos. Uma força oculta, silenciosa, que age nos bastidores da mente. Nem todo monstro ruge. Alguns sussurram com a nossa voz. Sorriem nas horas certas. Dizem sim quando querem dizer não. Se vestem de autocontrole, espiritualidade ou gentileza extrema. Mas por dentro, lutam contra desejos que jamais ousariam admitir. Carl Jung chamava isso de a sombra. E segundo ele, quem não a encara, vive sendo dominado por ela. Quantas vezes a máscara foi mantida, enquanto o coração gritava por liberdade? Quantas decisões foram tomadas para agradar os outros, enquanto a alma implorava por autenticidade? A sombra não quer destruir. Ela só quer ser reconhecida. Mas até isso acontecer, ela vai se manifestar em forma de sabotagem, impulsos e crises. Será que quem está decidindo seus caminhos é mesmo a consciência? Ou será apenas o reflexo daquilo que foi reprimido por medo? A maior parte do que somos está escondida. Não porque queremos, mas porque aprendemos a negar. Desde cedo, fomos moldados a agradar, adaptar, obedecer. E tudo aquilo que foi julgado como errado, feio ou fraco, foi exilado dentro de nós. Mas exilar não é eliminar. Jung acreditava que tudo o que é reprimido se torna sombra. E continua agindo nas nossas relações, nos nossos fracassos, nos nossos impulsos silenciosos. Já percebeu como certos comportamentos se repetem, mesmo depois de prometer nunca mais? Já sentiu que algo dentro sabota suas escolhas, como se não tivesse controle? A sombra é esse algo. E hoje vamos encará-la de frente. Com coragem, consciência e sem julgamentos. Se em algum momento deste vídeo algo tocar fundo, escreve nos comentários. Muita gente passa por isso em silêncio, e dividir a dor é o primeiro passo para entender sua raiz. Lembre-se, quem enfrenta a própria sombra, começa a viver com mais verdade. O que é a sombra, segundo Carl Jung? Segundo Jung, a sombra é a parte da psique que contém tudo aquilo que o ego não reconhece como seu. Ou seja, tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. São os pensamentos negativos, os desejos reprimidos, os impulsos julgados. Mas também os potenciais esquecidos, a coragem sufocada, a criatividade abafada, a voz que nunca teve espaço para gritar. O Carl Jung falou: a sombra não é em si má. Ela se torna perigosa quando é ignorada. Imagine uma criança que aprendeu que sentir raiva é feio. Ela se acostuma a sorrir o tempo todo, a ser gentil em excesso. Mas, por dentro, aquela raiva cresce sem ser vista. E um dia ela explode, ou então se transforma em doenças, em tristeza crônica, em silêncio profundo. O mesmo acontece com a vaidade, o ego, a inveja, o desejo de vencer, de ser amado, de ter poder. Quando negamos tudo isso para manter uma imagem boa ou espiritualizada, não nos tornamos melhores, apenas mais inconscientes. E tudo aquilo que está inconsciente nos controla por trás do palco. Já notou como às vezes alguém explode por algo pequeno e depois diz: eu não sei o que deu em mim. Isso é seu lado sombra. Ou como repetimos padrões, relações, fracassos, mesmo prometendo mudar. Isso também é sombra. O mais desafiador é que, no fundo, acreditamos ser apenas o que mostramos. Mas como dizia Jung, o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Se a sombra não é reconhecida, ela toma as rédeas das decisões. E o preço disso é viver uma vida que não parece nossa. Por isso, o primeiro passo não é lutar contra a sombra, mas iluminá-la com consciência. O próximo passo é entender de onde ela vem. E isso nos leva ao próximo ponto: como a sombra se forma. E como ela pode nos sabotar sutilmente por anos, sem percebermos. A sombra não nasce do mal.
Ela nasce do medo de não sermos aceitos, do medo de sermos punidos, de não sermos amados. Desde a infância, somos ensinados, muitas vezes sem palavras, que certos sentimentos são perigosos, vergonhosos ou inadequados. Não chora, isso é fraqueza. Meninas não sentem raiva. Meninos não sentem medo. Isso não é coisa de gente boa. Engole o choro. Faz bonito pros outros. Cada vez que ouvimos isso, uma parte verdadeira de nós é empurrada para o porão da consciência. Lá dentro, ela começa a se transformar. E quando não a ouvimos, ela começa a nos dominar, disfarçada de escolhas inconscientes. Quantas vezes alguém foi gentil demais e depois explodiu por dentro? Ou então viveu com um sorriso nos lábios e uma angústia cravada no peito? Essas pequenas traições internas se acumulam. E quanto mais buscamos parecer bons, corretos, aceitáveis, mais alimentamos uma sombra faminta. O Carl Jung escreveu: tornar-se consciente da sombra é um ato de coragem. A sombra se revela nas pequenas contradições. Naquela crítica que machuca demais, porque toca algo não resolvido. Naquela inveja disfarçada de superioridade moral. No ciúme que explode onde deveria haver confiança. Na ansiedade que surge onde deveria haver paz. Já se perguntou por que certas pessoas despertam tanta raiva ou desconforto, mesmo sem motivo claro? Já sentiu uma força te puxando para hábitos e padrões que você já decidiu abandonar? Muitas vezes, o que incomoda no outro é o que foi negado em si. Essa é a projeção, um dos mecanismos favoritos da sombra para seguir atuando sem ser percebida. Mas há uma saída. E ela não está em lutar contra isso. Está em olhar com honestidade, com compaixão, com coragem. Porque quando a sombra é reconhecida, ela deixa de ser inimiga e começa a revelar potência. No próximo ponto, vamos entender como iniciar esse processo de integração. E por que, segundo Jung, quem abraça sua sombra, começa finalmente a se tornar inteiro. Mas, como encarar e integrar a sombra na vida real? O primeiro passo não é vencer a sombra. É reconhecê-la. Olhar para ela sem medo, sem moralismo, sem negação. Carl Jung escreveu: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Integrar a sombra é trazer à luz o que foi rejeitado. É admitir o orgulho por trás da humildade exagerada. É reconhecer a raiva onde se fingia paz. É ver o desejo por controle onde se pregava aceitação. E isso não se faz de uma vez. É um processo, doloroso, mas libertador. Na prática, essa integração começa no cotidiano. Quando alguém nos irrita profundamente, em vez de julgar, podemos perguntar: o que isso toca em mim que eu ainda não reconheci? Quando sabotamos um projeto, uma relação ou uma decisão, o que dentro de mim tem medo de dar certo? Quando reagimos com intensidade desproporcional, será que minha reação é só sobre o presente, ou tem algo antigo pedindo atenção? Essas perguntas não são fáceis, mas são reveladoras. Porque toda vez que um padrão se repete, existe uma parte nossa pedindo para ser ouvida. Não para nos punir, mas para nos curar. Jung dizia que o ouro está onde menos queremos cavar. E é na sombra que encontramos a força crua, a autenticidade, a energia vital que foi aprisionada. Integrar a sombra não nos torna perfeitos, nos torna inteiros. E quem é inteiro, não precisa mais se esconder. E agora eu te pergunto: qual parte da sua sombra mais assusta, e que talvez esteja pedindo para ser olhada? A sombra não é um erro. Ela é o reflexo daquilo que fomos obrigados a esconder para sobreviver. Por isso, cada parte negada de nós carrega uma história. E por trás de cada impulso, há uma dor que ainda não foi ouvida. Não controlamos o que não conhecemos,
mas o que conhecemos, podemos transformar. Esse é o caminho de quem busca a verdade, de quem tem coragem de olhar para dentro, mesmo quando o que encontra ali assusta. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixa seu like agora. Não por vaidade, mas porque isso ajuda a espalhar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que, assim como você, estão buscando despertar. Se ainda não for inscrito no canal, esse é o momento. A jornada interior é longa, e aqui, vamos caminhar juntos. Lembre-se, o autoconhecimento não é sobre se tornar perfeito. É sobre se tornar consciente. E como diziam os estoicos, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Olhar para a sombra é começar a guiar o próprio leme. E agora, continua essa jornada. Os vídeos aqui do lado vão te mostrar outras faces da psique, da persona e da verdade interior. Escolhe um e mergulha mais fundo. Nos encontramos lá.